Turminha, vamos lá, vamos começar mais um dia de muito aprendizado, de muito conhecimento. Eu estou animada, e vocês aí, estão animados? O que será que nós vamos aprender hoje? Qual disciplina nós vamos estudar? Estão curiosos? Daqui a pouco vocês vão saber. Antes de começar a nossa aula, vamos fazer o quê? Vamos cantar! Vamos louvar ao nosso Deus e depois nós vamos para a nossa meditação. Vamos lá? Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu pro porão do navio, lá se deitou e dormiu tão tranquilo. E uma tempestade forte começou. Mesmo assim o pregador fujão não acordou. Jonas, acorde! Por que você não clama ao seu Deus? Estamos afundando! Ai, que tempestade! Isso é tudo culpa minha. Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que Ele me pediu. Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar, e só assim todos vocês ficarão salvos. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho entendeu que não obedecer só dá nisso. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho entendeu que não obedecer só dá nisso. E Jonas girando na barriga do bicho entendeu que não obedecer só dá nisso. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho entendeu que não obedecer só dá nisso. Mesmo fugindo, Deus o salvou, e na praia o peixe jogou. Jonas logo se levantou, pregou e na cidade tanta gente salvou. Preparo para a luta, visto agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos
roupinhas para quem precisava. As mãos de Samuel, o sacerdote ajudava e o santuário limpavam. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. As mãos de Davi cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo. As mãos da menina escrava ajudavam Naamã mesmo longe de casa. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Fala aí galera, a gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Faça Alguém Feliz, e o texto bíblico está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas que também procure os interesses dos outros. Léo era um camarada que gostava muito de tocar violino. Todas as notas ficam. Ele amava música erudita, ele ficava ouvindo e curtindo, e ele mesmo tentava reproduzir no seu violino. Certa vez, ele foi convidado para tocar violino em uma festa de amigos ali, só que tinha um detalhe. Uma família tinha acabado de chegar na cidade em que ele morava, e ao tocar violino, conversou com todo mundo, recebeu a família, e ele viu uma moça chamada Jessie. Olha, ele começou a conversar, viu que ela era gente boa, que ela era do Senhor, começou a ver muitas coisas positivas nela e ele começou a ficar apaixonado por ela. Jessie não achou aquele moço nada estranho, na verdade gostou dele. E os dois então estavam conversando, começaram a namorar, noivaram, se casaram e eles passaram a ser o casal Léo e Jessie Hallowell. Só que tinha um detalhe antes deles se casarem. A Jessie, ela pertencia a uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já o Léo não era Adventista do Sétimo Dia. Pode isso, Arnaldo! Então ele tomou uma decisão. Lembra que o título da meditação de hoje é Faça Alguém Feliz? Não. Na cabeça dele, num primeiro momento, ele estava fazendo a Jessie feliz, mas depois ele entendeu que era o Espírito Santo tocando o coração dele para algo muito maior. O Espírito Santo tocou o coração para ele conhecer as mensagens que ela pregava, que ela vivia. Então Léo percebeu que não estaria fazendo a sua esposa feliz meramente, mas o seu Deus. Portanto, a gente precisa entender uma coisa bem importante. Às vezes Deus vai falar ao seu coração. Quando a gente deixa o nosso orgulho de lado, quando a gente deixa o nosso nariz empinado de lado e a gente começa a ouvir o que as pessoas têm a dizer, principalmente sobre a Bíblia, a gente percebe que Deus tem um recado muito essencial para minha e para a sua vida. Você ora comigo nesse momento pedindo a ajuda de Deus para Ele transformar o nosso coração e fazermos o coração de Deus feliz? Vamos lá então? Prepara o seu coração, feche os seus olhos
e vamos orar. Querido Deus, nesse momento queremos pedir que o Senhor sempre nos ajude a fazermos o Senhor feliz e também ajudarmos outras pessoas, principalmente na nossa família, principalmente nos nossos amigos, que possamos ajudá-los a serem mais felizes através das boas decisões, através dos bons pensamentos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Vamos lá, agora nós vamos para a nossa aula de geografia. E hoje nós vamos continuar falando sobre os meios de transporte. Hoje nós vamos falar sobre as vias de transporte. Nós vimos que nós temos transportes que servem para conduzir pessoas, transportes coletivos, transportes que servem para brincar. Hoje nós vamos ver sobre as vias de transporte. Existem transportes que são terrestres, aquáticos e aéreos. Então, isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, todo meio de transporte se desloca por um caminho que nós chamamos de vias de transporte, tá? Então, vamos aprender um pouquinho sobre elas. Nós temos aí a primeira via de transporte, que é os transportes aquáticos. Nós podemos dizer que existem 3 tipos de transportes aquáticos. Nós temos o transporte fluvial, o marítimo e o lacustre. Vamos ver um pouquinho sobre esses 3 tipos de transportes aquáticos. Então, vamos ver um pouquinho sobre o transporte fluvial. O que é o transporte fluvial? É uma das modalidades dos transportes aquáticos ou aquaviários. Ele é realizado por meio das hidrovias. Então, o transporte fluvial, ele é usado em embarcações, né? Que foi usado há muito tempo atrás. É um dos meios de transportes mais antigos da humanidade. Então, quais são os meios de transporte fluvial? Barcos, barcas, navios e barcas. O meio de transporte fluvial é utilizado o rio. Então, o rio é o meio de transporte utilizado no fluvial. Então, quando a gente fala de transporte fluvial, são os meios de transportes que navegam no rio. Então, quais são eles? Barcos, barcas, navios e balsas. Antigamente, as pessoas utilizavam tronco de árvores para atravessar o rio, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia, foram criados outros meios de transportes para navegar no rio. Mas, antigamente, quando não existiam, eram usados os troncos de árvores. Então, o transporte fluvial é usado o rio como o seu meio, tá bom? Então, vamos ver agora sobre o transporte marítimo. O transporte marítimo é uma das modalidades dos transportes aquáticos. Onde é que é usado o transporte marítimo? A gente encontra o transporte marítimo em mares e oceanos, através das seguintes embarcações: barcos, navios, caravelas e transatlânticos. Essas são as embarcações utilizadas no transporte marítimo, que são utilizadas nos mares e nos oceanos. Nós temos no transporte marítimo, podem ser transportados tanto pessoas como cargas. Os transportes marítimos podem ser de curtas ou longas distâncias. Então, a gente já viu 2 tipos de transporte aquático: o fluvial, que ocorre no rio, e o marítimo, que ocorre no mar e no oceano. Serve para transportar pessoas e cargas de longas ou curtas distâncias. Mas a gente tem um terceiro transporte aquático, que é o transporte lacustre. Ele é realizado pelo transporte denominado capotagem. O que é um transporte capotagem? Ele não apresenta um curso longo,
sendo um transporte efetivo em lagos e lacunas dentro do país. Então, olha só, o lacustre é utilizado nas vias de lagos e lacunas. Então, a gente viu aí 3 tipos de transporte marítimos ou aquáticos. O fluvial, que acontece nos rios, o marítimo nos mares e oceanos, e o lacustre, que acontece em lagos ou lacunas, tá? Então, esses são os transportes aquáticos. Vamos ver agora sobre o transporte aéreo. O transporte aéreo é o movimento de pessoas e mercadorias pelo ar. Com a utilização de que meios de transporte? A gente tem aviões, balões, dirigíveis, helicópteros. O transporte aéreo é usado preferencialmente para movimentar passageiros, cargas e mercadorias urgentes ou de alto valor. Então, os meios de transporte aí, aéreo é o meio de transporte utilizado pelo ar. Serve para transportar pessoas, cargas, mercadorias ou algo de muito valor. Nós temos vários meios de transportes aéreos, né, que a tia já falou. Avião, balão, dirigíveis, helicópteros. Então, esses são os meios de transporte aéreo. Vamos falar agora alguns exemplos, né? A gente tem aí a foto do balão, do avião e do helicóptero. Nós temos avião que pode carregar várias pessoas e nós temos aviões que são pequenos, que são chamados de jato, né? Que geralmente levam uma quantidade menor de pessoas. É um tipo de transporte pessoal, né? Não é um transporte coletivo. O coletivo são os aviões grandes que levam várias pessoas. Vamos agora falar sobre o transporte ferroviário. O transporte ferroviário é também uma via de transporte. É um tipo de transporte que é usado para deslocar pessoas, pode servir para deslocar também cargas. Ele pode ser classificado em 2 tipos, o urbano e de cargas. O urbano é para transportar pessoas. E o de cargas, lógico, é para transportar o quê? Mercadorias. Então, o transporte ferroviário é um tipo de deslocamento que ocorre nas vias férreas, ou seja, em meios ferroviários, tá? Ela pode transportar, como a tia falou, pessoas e cargas, tá bom? E nós também temos os transportes rodoviários. Além de ser a principal alternativa de locomoção, né, o transporte rodoviário, ele também pode transportar pessoas e cargas. O transporte rodoviário é também o transporte mais utilizado no mundo. Ele pode ser classificado em 2 tipos, particular e coletivo, que a gente já viu. O particular, que serve para atender a pessoa e a sua família, por exemplo, e o coletivo, que serve para atender várias pessoas ao mesmo tempo. Então, olha quantas vias de transporte nós vimos. Nós vimos a via de transporte, né, aquática, que foi dividida em 3, marítima, fluvial e lacustre. Nós vimos a via de transporte aérea, que é pelo ar. Nós vimos a via de transporte ferroviária, que é através das vias ferroviárias, né, através de trilhos. E nós vimos o transporte rodoviário, que é através das rodovias, avenidas, ruas, que é o meio de transporte mais utilizado no mundo e que também pode ser dividido em 2, particular e coletivo. E aí a gente tem alguns exemplos de transporte rodoviário. A gente tem carro, van, ônibus, moto, caminhão. Então, esses são alguns exemplos de transportes rodoviários, ok? Nós também temos o transporte cicloviário.
O que é isso, tia? Cicloviário. É a área destinada à circulação de bicicletas. Então, todas as pessoas que andam de bicicleta têm uma via para isso. Ela é chamada de ciclovia. Ciclovia é o espaço utilizado pelas pessoas para transportar, para se deslocar de um lugar para o outro. Pode ser diariamente ou nos finais de semana. Então, o transporte cicloviário é onde tem a ciclovia, é onde as pessoas andam de bicicleta. Tá bom? Além das vias de transporte, nós também temos os problemas que ocorrem nas vias de transporte. Então, todas as vias de transporte precisam ser conservadas, precisam estar em bom estado para serem utilizadas. Então, as vias de transporte rodoviário, que é as ruas, as avenidas, as estradas, elas necessitam de uma manutenção. Porque se não tiver uma manutenção, causam muitos transtornos, causam muitos problemas. Então, a gente tem aí a imagem de duas fotos, né? Nós temos aí a primeira foto, que temos um buraco na estrada, e a segunda foto, que nós temos um buraco ainda maior na foto. Então, essa via aí foi comprometida. Essa via aí não pode ser utilizada por um período, porque pode causar acidentes graves. Então, para que isso não aconteça, as vias precisam ter uma manutenção. Elas precisam ser cuidadas, certo? Para que esses tipos de problemas não aconteçam. Então, não é só ter uma via de transporte. A gente também precisa ter uma manutenção dessas vias para que as pessoas possam utilizar. E, além disso, nós podemos utilizar os transportes para perto e para longe. Existem transportes que servem para você se deslocar a longa distância e existem transportes que servem para você se deslocar num tempo curto, né? Mais perto, uma distância mais perto de onde você está. Então, nós podemos chegar a lugares perto de onde a gente tem que ir usando os nossos pés. Vocês sabiam que os nossos pés é um meio de transporte? Isso mesmo. Os nossos pés é um meio de transporte. Ele serve para a gente caminhar. Se a gente caminhar de um lugar para o outro, a gente está se deslocando. Então, quando a gente tem que ir de um lugar para o outro e esse lugar é perto, nós podemos usar os nossos pés. Mas quando a gente precisa ir para lugares distantes, lugares que são bem longe, nós precisamos usar um outro meio de transporte. E aí, a depender da localidade, a gente tem que decidir qual meio de transporte vai servir para a gente naquele momento. Se é um transporte aquático, se é um transporte aéreo, se é um transporte ferroviário, se é um transporte rodoviário ou até mesmo um transporte cicloviário. Então, a depender da distância que você vai escolher o tipo de transporte que é melhor para você se deslocar até aquele lugar. Então, quando é muito longe, a gente precisa escolher um meio de transporte adequado. Quando é perto, nós podemos usar os nossos pés, que também é um meio de transporte. Tá bom? Tem lugares que a gente só consegue chegar se for de navio ou de avião. Então, por exemplo, se você quer ir para outro país, você quer ir lá para os Estados Unidos, por exemplo, você só consegue chegar lá nos Estados Unidos se você for de avião ou se você for de navio, tá? Você não consegue ir para os Estados Unidos usando ferrovia, usando rodoviário ou usando cicloviário. Você só consegue usar ou aéreo ou marítimo, tá bom?
Então, vamos lá agora para a nossa atividade. A tia quer que você pegue o seu livro e abra na página 61. Vamos lá, página 61. Questão número 6 tem assim: escreva qual é a via ou caminho utilizado no deslocamento dos transportes a seguir. Então, vamos lá. Lembra que a tia falou onde cada um é usado? Então, primeiro aí, o transporte fluvial. Qual é a via utilizada para o transporte fluvial? Isso, o rio. Então, na primeira foto, nós vamos escrever a palavra rio. Ok? Do lado, a gente tem um transporte marítimo ou oceânico. Qual é a via utilizada para o transporte marítimo? Isso, o mar ou o oceano. Então, nós vamos escrever aí mar, ou você pode escrever também oceano. Ok? Do lado tem um transporte ferroviário urbano. O urbano serve para transportar pessoas. Qual é a via utilizada pelo transporte ferroviário? Isso, são usados trilhos, né? Trilhos de ferro. Então, vamos escrever aí a palavra trilhos de ferro, é a via utilizada pelo transporte ferroviário. Próximo, transporte aéreo de passageiros. Qual é a via utilizada para o transporte aéreo? Isso, o ar. Então, vamos escrever aí a palavrinha ar. Do lado eu tenho transporte rodoviário coletivo. Qual é a via do transporte rodoviário? A tia falou que pode ser, né? Avenidas, estradas, ruas, rodovias. Então, você pode escrever uma dessas 4 e escrever aí. A tia colocou estradas, mas você pode escrever ruas, você pode escrever avenidas ou rodovias. É a via de transporte utilizada pelo transporte rodoviário. Depois eu tenho o transporte lacustre de cargas e pessoas. O transporte lacustre é um transporte aquático. E qual é a via usada pelo transporte lacustre? Isso, o lago. Então, vamos escrever aí, lago. Depois a gente tem o transporte aéreo particular. Qual é a via do transporte aéreo particular? O ar, né? Então, vamos escrever aí ar. Do lado eu tenho o transporte ferroviário de cargas. Qual é a via do transporte ferroviário?
Isso, os trilhos, né? Os trilhos de ferro. Vamos escrever aí. E por último, a gente tem o transporte cicloviário. Qual é a via do transporte cicloviário? Isso, a ciclovia. Então, vamos escrever aí no último, ciclovia. Ok? Vamos agora para a página 62. Vamos lá. Na página 62, na questão 7, tem assim. Que problemas podem ser identificados nas vias a seguir? Quais prejuízos eles podem trazer aos veículos e aos seus ocupantes? Vamos observar aí. Nós temos aí, né, vários problemas nas vias. A gente tem aí a primeira imagem, né, uma via totalmente destruída. Na segunda, uma via, né, com vários buracos cheios de água. Na terceira, um buraco, né, aparentemente pequeno, mas que pode causar prejuízo. E a última, a gente tem aí uma estrada, né, com queimadas. Então, a gente já pode identificar aí os problemas que tem nessas 4 vias. E os prejuízos? O que pode acontecer com os veículos e as pessoas que conduzem esses veículos? Podem causar muitos prejuízos, né? Nós podemos ter aí acidentes, nós podemos ter, né, prejuízo, né, das pessoas, por exemplo, que estiver viajando, chega num determinado local da viagem, encontra a estrada assim, não pode prosseguir, né, é um incômodo. Onde tem fumaça, né, onde tem a queimada aí, pode ser prejudicial. As pessoas inalarem, né, essa fumaça é prejudicial. Não conseguir enxergar o que está à sua frente, então pode causar um acidente, porque não está vendo quem está vindo, pode ser também. O buraco aqui pequeno, pode o quê? Furar o pneu e causar um acidente. Pode danificar, né, o carro. Então, as vias de transporte, né, os problemas que acontecem nas vias de transporte podem causar muitos prejuízos, tanto para os veículos, como para os donos destes veículos, certo? Então, assim, como a tia falou, as vias de transporte, elas precisam sempre estar em manutenção, para que isso não ocorra, tá bom? Então, agora a tia quer que você anote a nossa atividade de casa. Vocês vão fazer a atividade da página 63. 63. Essa é a atividade de geografia de casa, tá bom? Agora nós vamos para a nossa aula de português. Vamos lá?